E eu queria que o senhor falasse biblicamente o que representa, porque assim, o que a maioria do pessoal faz? Chocolate. Chocolate e peixe na cesta, né? E coelhinho, mas não tem nada a ver, né? não tem o entendimento o negócio, né? E eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está ouvindo. Quantos minutos eu tenho? Agora o senhor que sabe. Não, é perigoso dizer isso pra mim, cara. Eu engreno aqui, a gente vai até amanhã de manhã. Então, vou tentar, assim, ser sucinto, tá? Nós temos que entender a festa. Em primeiro lugar, a Páscoa é uma festa, é uma celebração. Ela tem uma origem histórica e ela tem um significado espiritual. A origem histórica da Páscoa remonta ao tempo em que os hebreus estavam escravos no Egito. E tudo isso tem simbologias, tem significados, né? E foi na 10ª praga, né, que Deus usa lá Moisés para libertar o povo. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. E Deus então orientou Moisés o que deveria ser feito para que quando o anjo da morte passasse no arraial, não visitasse a casa dos hebreus, e somente dos opressores, né? A ideia de opressores, estavam escravizados, e o contexto mostra que era uma escravidão assim pesada, né? Então eles deveriam sacrificar um cordeiro, eles deveriam estar prontos, preparados para marchar, sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais das portas das casas. Aquele era o sinal, o sangue era o sinal. Eles deveriam então assar aquele cordeiro, comer uma refeição, né, em família. Tinha que também comer pães chamado pães asmos, que é pão sem fermento, tem também um significado disso. Enfim, e ter aquela refeição ali e estar preparado, porque depois eles seriam libertos. De fato, o que aconteceu foi uma visitação realmente, né, do tal anjo da morte, e ele, onde via a marca do sangue, não entrava. A palavra Páscoa no hebraico é Pesach, que significa passagem de largo, né? Ou seja, ele vai na direção, vê a marca, ele passa de largo, ele não entra. Mas na casa dos egípcios não tinha marca. Então, os primogênitos de todos os homens, né, como dos animais egípcios, morreram. E aquilo provocou o caos, porque até o filho primogênito do faraó morreu. E eles então ficaram assim, vão embora daqui, mas vão agora. Por isso Deus tinha alertado, já fiquem prontos, já fiquem preparados, tudo, porque vai ser assim. E eles então foram embora, e foi a forma como Deus agiu libertando o seu povo da escravidão, da opressão. E leva eles para cumprir uma promessa que Deus tinha feito lá, mais de 400 anos atrás, para Abraão, né, que daria para eles uma terra e tal. Então foram milhares de pessoas que saíram naquele momento rumo à terra prometida. Então esse é o cenário histórico que representa tipicamente a libertação, certo? E Deus usa essa experiência histórica como um símbolo para algo que ele faria no futuro extremamente importante, que traria libertação também, sentido de libertação também, mas não apenas para um povo específico, e sim um ato divino de libertação para a humanidade. Então, quando Jesus é enviado à Terra, é interessante que nada é coincidência. Ele foi crucificado justamente durante esses dias da festa de Páscoa. Era uma festa, estavam celebrando. Jesus é crucificado e ele ressuscita. No terceiro dia, ele ressuscitou, né? Que era o dia do fechamento da festa de Páscoa. Então, exatamente no mesmo dia. E Jesus é chamado do quê? O Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. O que ele derramou na cruz? O seu sangue. Qual era a marca para libertar do anjo da morte?
o sangue do Cordeiro. Então há uma série de paralelos, né, que o autor dos Hebreus vai dizer que as coisas lá do Antigo Testamento, né, da lei lá de trás, elas funcionavam como sombra daquilo que Deus haveria de revelar na plenitude, né, e na plenitude dos tempos. Então Cristo é a plenitude, o que aconteceu antes é sombra. Então, resumindo, finalizando aqui, a Páscoa passa a ter um grande sentido para nós hoje. Qual? Todo aquele que crer em Jesus de verdade. Eu não estou falando de acreditar em Jesus. Tem uma diferença brutal entre crer e acreditar. Então, todo aquele que nele crê de verdade, ele está marcado pelo sangue que foi derramado. É como que ele tenha sido purificado, foi marcado pelo sangue. Então, a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós estávamos escravos do pecado e da morte. Mas, por causa do sangue de Jesus, nós fomos resgatados, né? Ele venceu a morte com a ressurreição. E a Bíblia diz que ele foi o primeiro, a primícia de Deus, né, dos mortos, foi o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. E aí a promessa é: todo aquele que nele crê não permanecerá na morte. Vai ressuscitar também. Então, quando ele voltar, e se aproxima o dia, os sinais se mostram isso, quando ele voltar, aqueles que estiverem morrido ao longo da história em fé em Deus, ressuscitarão com ele para a vitória sobre a morte. O último inimigo do homem é a morte. Então, por isso, a Páscoa ela é tão significativa para nós, e é uma ordenança. Deus ordenou que o seu povo a celebre, a comemore, para nunca esquecer. É muito importante nós lembrarmos, né? Eu falei aqui o que aconteceu com a minha mãe. Foi a forma que Deus usou para nós nos aproximarmos dele. Então, na Páscoa, eu celebro com a minha família, eu sento com eles, eu asso o cordeiro, eu faço mesmo o rito, certo? Mas eu sento e com a família eu relembro o que Deus fez nas nossas vidas, né? Não apenas no passado, mas fez conosco, como Deus foi bom com a gente. E conto para os meus filhos, na esperança que no futuro eles possam fazer isso com os filhos deles também, até Jesus voltar.